Tá. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Sexta-feira, chegamos ao final da nossa primeira semana de Atos. E hoje nós vamos ler Atos, capítulo 6, tá bom? Então, a Bia vai começar, vai orar e vai começar a nossa leitura. Boa noite, paz do Senhor. Então, vamos orar. Amado soberano Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta semana, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E, ó Deus, nós queremos colocar, ó Deus, diante de Ti mais esta noite, mais essa leitura da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito continue nos ensinando, nos direcionando. Pedimos por todos aqueles que estão junto conosco nesta jornada, que cada um, ó Deus, possa receber a revelação necessária, ó Deus, para o seu dia, para o seu momento, para a sua estação. Pai, pelo poder que há no Teu nome, Jesus, continua conosco, nos dirigindo. É tudo que nós te pedimos e já te agradecemos pelo poder do nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos ler capítulo 6, que fala da instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. Eu não sei se eu já falei sobre os helenitas. Os helenitas, eu escrevi aqui, né, para poder falar para vocês. Eram judeus que viviam fora da Palestina e falavam grego. Eles eram vistos com certo preconceito, né, pelos judeus da Palestina, porque eles não eram praticantes assíduos, sabe? Eles não praticavam muitos mandamentos como deveria. Então, realmente, eles não eram bem vistos. Então, aqui ele diz assim, esses helenitas, né, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Né, a gente já leu nos capítulos anteriores que eles vendiam, né, compartilhavam, todos tinham um só coração, né, eram movidos na unidade, no amor, né, no repartir o pão, e eles estavam aqui reclamando disso. 2. Então, os 12 convocaram Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, eles separaram essas pessoas, né, para serem diáconos, né, vamos dizer assim, né? E aí no versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Versículo 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicavam o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui, Sandrinha vai continuar. Amém. Então, a gente vê aqui praticamente é o início aí dessa diferenciação na igreja. A igreja começa a perceber que tem que vão ter os que... A igreja começa a crescer, né, em quantidade, aí começa a ter essas reclamações, essas diferenças, e aí começa a se instituir esses ministérios, né, digamos assim. Aqui ainda não se usava esse termo do diácono, né, mas a gente vai ver lá na frente que esse ministério aqui, que Estevão e os outros irmãos começam a exercer, é o que a gente vai ter mais à frente, o diaconato, né? E temos na igreja até hoje. Então, desde lá de Moisés, a gente já vê quando Jetro, né, ajuda Moisés a dividir o povo e colocar cabeças ali perante o povo, né, para ajudar nessa administração, que aqui na igreja de Atos também já começa a ter essa necessidade. Então, vamos lá, a partir do versículo 8 agora. Um outro ponto também, que eu queria só evidenciar rapidinho, é que a gente vê que eles começam a... Eles separam, né, essas pessoas, mas ainda aqui, mesmo sendo muito pequeno, começando, eles têm algumas prerrogativas para serem escolhidos, esses irmãos que vão cuidar do povo, né? Eles tinham que ser homens que dessem bom testemunho, que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? Tinham que ser capacitados para o serviço que eles iam exercer e deveriam dar um bom testemunho, né?
de ser um cristão, de seguir ali os mandamentos e a palavra de Deus, e aí eles são consagrados, a gente vê aqui no versículo 5 e 6, né, que a igreja impunha as mãos sobre eles, né, orando sobre eles são consagrados ali perante os outros irmãos, que é o reconhecimento da igreja, né, de que Deus tinha chamado aqueles irmãos para esse ministério, para esse propósito, que hoje, até hoje, né, na igreja a gente vê quando são consagrados pastores, ou algum irmão para algum ministério, ainda há, né, essa imposição de mãos, essa oração feita perante a igreja, a gente consegue observar aqui como a gente vai pegando, né, às vezes passa desapercebido, pequenas coisinhas que a gente vai vendo que dá fundamento para coisas que a gente ainda pratica hoje, que a gente são os exemplos, o fundamento de coisas que a gente tem hoje, né? Então, vamos lá. Versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada a sinagoga dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, Estevão, ele passa a exercer esse ministério de diaconato, mas a gente vê que ele era cheio de fé, que tinha o poder do Espírito Santo, né, se manifestando sobre ele, e ele fazia maravilhas e sinais no meio do povo. Então, ele continuou praticando, exercendo também esse pregar a palavra, esse, né, propagar o evangelho. E aí, esses aqui, alexandrinos, disputavam com Estevão, né, queriam debater com ele, provavelmente. Versículo 10. Eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Eles não conseguiam bater de frente com Estevão. Muito provavelmente ele tinha essa ousadia do Espírito Santo, que o Espírito Santo falava através dele, né? Então ele sempre tinha a resposta e eles não conseguiam contestar ali, provavelmente, a pregação de Estevão. 11. Então eles subornaram homens que disseram: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E eles incitaram o povo e aos anciãos e aos escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e o levaram ao conselho. E falaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós podemos dizer que este Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a sua face como a face de um anjo. E aí termina aqui o capítulo 6, e olha, hoje é sexta-feira, e a gente vai ficar aqui com esse gostinho de quer mais. Para segunda-feira a gente vê aqui um relato que ao mesmo tempo nos entristece, né, que provavelmente, se eu não me engano, já é o capítulo que vai falar do mártir de Estevão, né, da morte de Estevão, se eu não me engano, é isso mesmo, que traz para nós tristeza, mas também tem que trazer esperança, né? E Estevão, aconteceu praticamente o que aconteceu com Jesus, né? Os invejosos, que não queriam que ele estivesse ali falando no nome de Jesus, armaram uma cilada, compraram testemunhas para falar que ele estava blasfemando contra Moisés, né? Contra a lei, e ele estava ali cheio de poder, cheio de unção, pregando a palavra de Deus, fazendo maravilhas, fazendo milagres. E, novamente, como a Renata falou nos outros dias, a gente traz para hoje, a gente fugindo, às vezes, de pregar o evangelho, de se posicionar por medo de perseguição, ou de militância, ou de cancelamento, né, que é o termo que está em alta hoje em dia. E aí a gente deixa de falar daquilo que deveria ser o principal foco da nossa vida, né, que é o evangelho de Cristo. E Estevão aqui, ele morre, a gente sabe, né, já a história lá na frente, que vai morrer por amor a essa palavra, e é até difícil para nós de lidar, que ele ainda vai orar por aqueles que estão ali matando ele, apedrejando ele. É muito tremendo, né? Mas vamos deixar então para a semana que vem, que se deixar a gente vai falando e vai se antecipando. Então, se você ainda não conhece a história, não perca os próximos capítulos. Amém, irmãos? Então, estamos por aqui hoje, capítulo 6, foi bem rapidinho. Estamos fazendo praticamente todos os dias, né? Quase todos os dias um capítulo por dia, para ficar também mais leve para nós e para vocês. E é isso, bom fim de semana, que Deus abençoe, boa noite, bom descanso. Bom descanso. Segunda-feira, né? Amém. Coisa, Com Deus. Deus abençoe. Amém, então, gente. Tchau. Até segunda.